Hello, aqui é Shiharu Su e este é meu canal Amigurumi Craft. Sejam bem-vindos mais uma vez e para mais um vídeo de processo criativo, e dessa vez eu vou mostrar um bordado que eu fiz para um personagem de uma encomenda. Espero que vocês gostem. Amigurumi, amigurumi, amigurumi. Bom, eu não sei se vocês gostam de vlog falado ou vlog com texto, legenda. Ninguém me fala nada. A maioria das pessoas que vem, que comentam é para perguntar alguma coisa ou vem para se gabar de alguma coisa. Nunca é a respeito das coisas que eu gravo aqui no canal. Então, eu tenho postado muito vídeo. Muito não. Eu acho que eu postei uns 3 vídeos só com legenda. Então hoje eu resolvi fazer este aqui com áudio. Mas eu vou colocar legendas em português, espanhol e inglês também, com a ajuda do tradutor aqui do canal. Do canal não, do YouTube. Então é mais um desses vídeos onde eu apenas fico falando sobre minhas técnicas e as coisas envolvendo as bonecas de crochê e os amigurumis. Bom, como vocês podem ver, eu tô bordando aqui uma boquinha pro personagem Majin Buu do anime Dragon Ball Z, que é a saga onde ele aparece, do Akira Toriyama. Acho que é Toriyama. É um personagem vilão, mas ao mesmo tempo ele é bem fofinho e ele transforma as pessoas em doces, comida, quando se irrita com elas. Imagina só. Eu não sou nenhuma profissional de bordado nem nada. Eu comecei a bordar faz um tempinho, com tutoriais aqui do YouTube, e eu aprendi alguns pontos básicos e eu gosto de assistir os vídeos antes de começar a fazer alguma coisa. Então, eu assisti bastante vídeos de processo de bordados para ver como que faziam e para depois eu colocar em prática. Eu ainda não sou muito boa em bordar. Eu experimento várias técnicas, mas eu gosto mais da pintura de agulha, que não tem um ponto, um padrão, como eu posso dizer, certinho, sabe? Você vai bordando e preenchendo as partes vazias dali do desenho que você fez, da forma, né? E eu gosto de bordar como hobby. Mas eu comecei a experimentar os bordados para colocar nos meus amigurumis. E acho que eu não usei muito esse tipo feito no bastidor, no tecido, sabe? Aí eu tô usando esse tecido chamado Etamine. Eu sempre esqueço esse nome, mas alguém lembrou lá num post no Instagram lá e respondeu uma outra pessoa num comentário do meu vídeo. É um tecido que vem cheio de buraquinhos, porque ele é próprio para você bordar em ponto cruz, tipo fazer X, sabe? É parecido com o ponto cruz, o ponto baixo para amigurumi. Não ponto baixo normal, ponto baixo em cruz. É, mudando de assunto, voltando pro bordado. Aí eu tô fazendo a boquinha pro Majin Buu e eu resolvi fazer desse jeito para ver como ficava, porque eu fiz ele com o fio amigurumi pelúcia, que é tipo um fio de veludo molhado, sabe? E eu queria muito fazer uma boneca e o Majin Buu veio em boa hora para eu experimentar como ficaria, porque eu só tinha feito até agora amigurumi, bichinho, sabe? Não tinha feito nenhuma boneca assim com braços, no estilo boneca mesmo, tipo Majin Buu. E eu amei crochetar o Majin Buu com esse fio, e dessa vez não me deu tanta alergia como me deu na primeira vez que eu experimentei.
este fio, porque ele solta bastante, é, ai, como que eu, fibra, sabe? E eu tenho alergia a coisas acrílicas, assim eu uso. E também, da outra vez que eu experimentei, foi com agulha 2,5, não lembro. Mas esse Majin Buu eu fiz com uma agulha 2,5. O que me ajudou bastante porque eu não queria fazer pontos pequenos e esse fio é perfeito porque ele não fica parecendo crochetado. Ele fica parecendo que é um tecido de pelúcia. E eu acho muito bonita a textura, sabe? E ficou tão levinho o Majin Buu. Ele tem quase 30 centímetros, se eu não me engano. Era pra ter 23. Mas eu acabei que, como eu não tinha feito ele ainda, nenhum personagem de Dragon Ball, aí eu tive que criar o padrão. Foi 5 dias pra experimentar. Tipo, eu experimentei por 2, 3 dias. Experimentei fazer ele com o fio balão amigo, que ele é mais fininho. Mas ficou muito demorado e não ficou do jeito que eu queria. Então eu acabei mudando pra lã. A lã também não ficou muito legal. Espera aí que o avião tá passando. Eu estou gravando esse áudio às 10 horas da manhã. E como eu moro próximo do aeroporto, assim, passa muito avião e é muito barulhento. Então, algumas horas eu tenho que pausar e esperar o avião passar para poder continuar com o áudio. Como eu tava dizendo, daí eu tentei lã também, só que não ficou do jeito que eu queria. E eu queria experimentar mesmo, era o amigurumi pelúcia. Então, eu acabei que daí eu fui comprar os fios. E acabei comprando uma cor errada, mas para minha sorte eu tinha o rosa, eu tinha ele guardado ainda dentro, lacrado na embalagem. Então acabou que a outra cor que eu comprei errado ficou para outra coisa, era a cor pitaia. Não sei nem como confundir, acho que é porque é muito escuro no armário onde eu vou. É muito cheio de fios, daí acaba que a vitrine é bem na janela, daí não tem muita iluminação. E eu também não enxergo direito. Eu sou muito péssima com cores. Aí, voltando ao Majin Buu, é, é, acho que o que eu mais gastei nele foi o fio rosa, que foi quase um novelo todo, sobrou bem pouquinho. Não daria pra fazer outro amigurumi com o que sobrou dele, porque ele é grande também, né? E quando você usa uma agulha maior, o ponto também é maior, então gasta mais fio, dependendo do tamanho do amigurumi. E foi bem pouquinho as outras cores que eu usei, preto, amarelo e branco. E para fazer a capa dele, eu usei 2 fios. Eu usei o fio de polipropileno, se não me engano, acho que é Princesa a marca. Que ele é um fio, acho que é de plástico, sei lá. É pro- polipropileno, que é um tipo de material. Não sei do que é feito. Acho que é. Não sei, não lembro. Eu procurei uma vez, mas agora não lembro. Mas ele é, tipo, mais pra fazer, acho que barrinha de roupa, detalhe, essas coisas. E eu usei misturado com o fio Cleia, que eu tinha ainda bem a cor certa pra fazer a capa do Majin Buu, que é esse lilás. E combinou a cor com o resto das cores que eu usei pra fazer ele. E eu amei. Aí esse bordado eu resolvi fazer no tecido, porque era uma boquinha e eu estava com medo de bordar no fio de pelúcia, porque ele meio que afunda quando você borda, sabe? Daí tem que tomar cuidado para não estragar a peça. Então eu fiz no tecido mesmo. Aí eu vou mostrando aí. Tipo, eu ia dobrar a barrinha, a parte branca ali, mas não ficou muito duro. Ia ficar muito estranho. Eu acabei esquecendo que eu ia colocar o tecido de feltro atrás para segurar, né, o fio e não soltar se acaso a pessoa resolver lavar o amigurumi. E daí eu acabei recortando mais curtinho ali e ficou meio estranho. Então daí vocês vão ver que eu vou usar uma tinta preta para pintar a bordinha branca que ficou ali do tecido. E eu resolvi usar a tinta
porque ela endurece depois que seca, né? Assim não desfiaria a bordinha que ficou. Porque mais uma vez eu tinha esquecido que eu ia colar essa peça em cima do feltro. E poderia muito bem ter bordado a bordinha em volta dela mesmo com o tecido de feltro. Mas já era de noite e eu estava cansada e não pensei direito. Eu só fui colocar o tecido de feltro no dia seguinte. Acho que foi o quarto dia trabalhando nesse Majin Buu, com esse fio. Aí eu tive que esperar secar. Enquanto isso eu comecei a bordar a carinha dele. Mas daí eu não gravei o processo todo porque na hora, como eu disse, meio que afundou o fio em algumas partes, tipo no rostinho dele não tava dando certo. Eu fazia em cima da minha mesa enquanto eu gravava, porque a câmera do celular é no celular, então ele fica um pouquinho baixo, o meu tripé é bem pequenininho, na verdade não é um tripé, é um negócio que segura o celular. Aí eu encaixo na janela. Aí não tava conseguindo fazer, então eu tive que parar de gravar o processo de bordado e gravar em off. Gravar em off. Bordar em off. Então acabei aqui finalizando ele em off. Eu tinha feito esse vídeo mais para mostrar o meu processo criativo de bordado, que é mais uma experiência, né? Porque é o primeiro bordado que eu faço no tecido para colocar no amigurumi. E tenho que dizer que foi muito bom e espero usar esse tipo de técnica em outros amigurumis. E também espero crochetar mais amigurumis com esse fio pelúcia e veludo molhado. Nossa, eu amo veludo molhado. Eu tô fazendo um banguela pra minha filha, que eu não terminei até agora. Eu nem lembro, acho que comecei no passado. E eu tô fazendo ele bem lentamente. Estou anotando todo o material que eu tô gastando, o peso do material antes de ser usado o fio, sabe? Tô anotando tudinho certinho. O Majin Buu, e quando eu fazia, eu anotei o padrão do corpo dele, que são as botas, as pernas, o tronco, os braços, as luvas e parte do calção também anotei, porque é bem facinho fazer esse calção. Ele é muito parecido com o jeito que eu fazia as roupas da Alice no País das Maravilhas. O que eu não notei foi o padrão todo da cabeça, na hora que eu tava fazendo, porque que eu já tava meio atrasada pra terminar ele logo. Então, algumas partes eu fiz com tinta acrílica para tecido, que aqui eu mais uso. Eu apenas fui fazendo os detalhes dos meus amigurumis. Eu tinha desenhado no papel ali, atrás, como vocês viram no comecinho, tem uns desenhos feitos à caneta ali, que foi o que eu usei para fazer, me basear para crochetar ele, porque às vezes nem precisa você escrever o padrão mesmo, só de peças repetidas, que daí você precisa repetir a peça, daí você tem que anotar mesmo. Mas algumas partes eu só fui seguindo o desenho que eu fiz. E eu queria ele no estilo chibi, e olha só, ele ficou muito lindo, minha cliente amou, e é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, ajude a crescer ainda mais. E muito obrigada por continuar aqui comigo. Eu vou nessa e te vejo no próximo vídeo. Bye!